Olá, ticas, olá, ticas, tudo bom contigo? Eu dizendo que só fala em espanhol, but não sei. Hello, boys, hello, girls. Vamos ficar no inglês, né? Porque English, eu acho que eu tô sabendo mais do que o negócio do espanhol, né? Enfim, tudo bom contigo, galera? Ana here. E aí, bora pra mais um vídeo. Gente, hoje eu vim indicar pra vocês livros de não terror pra você ler neste mês do horror. Então aqui, né, esse mês de outubro, né? Outubro é considerado aí o negócio do mês do horror e whatever. Então, eu vim trazer indicações de livros pra quem aí morre de medo, morre de cagaço com esse negócio de terror. Aí eu trouxe uns livros aqui pra vocês pra indicar para quem não gosta, né? Pra quem tem medo, né? Aí você pode ler um negócio assim que tem uma vibe meio terror, uma atmosfera meio, tipo, algum elemento, alguma coisa meio terror, mas não vai te dar medo. Tipo, tu pode ler tranquilo, que tu não vai ficar, ai meu Deus, que medo, não consigo dormir de noite. Não, tá? Então, fica aí comigo, porque eu vou contar pra vocês esses livros aí hoje. E é sobre isso, se tu já gostou dele aí, curte aí, se inscreve no canal. E é isso, gente. Meu cabelo hoje tá uma porcaria, tá, gente? Na verdade é porque eu ia ajeitar ele pra poder gravar e eu não ajeitei direito. Então, assim, aqui na raiz tá sem os cachos e tá aqui porque pra baixo tem cacho. E se alguém falar mal do meu cabelo, que morra da língua. Tomara que morra da língua, largar de ser linguarudo. Ai, mas enfim, gente. Bora pros livros, né? Peraí, deixa eu arrumar esse trem aqui direito. Aí, agora tá melhor. Ou não? Peraí. Ai, sei lá. Me agoniando, me estressando já com as coisas. Enfim, gente, vamos para os livros, porque senão eu vou ficar aqui falando coisas aleatórias e a gente nunca vai pra esses livros, né? Enfim. Conforme eu for mostrando os livros... Ai, que susto, eu olhei aqui rápido, achei que meu livro tava estragado. Né, não. Conforme eu for aqui mostrando os livros pra vocês, vocês vão entendendo a parada do, tipo, livro de não terror, entendeu? Então, vamos começar, gente, com um livro incrível, maravilhoso, que eu li no ano passado, que é Mariposa Vermelha. Gente, este livro aqui é um livro de não terror, porque ele tem um negócio do terror? Tem, mas não é um terror. É tipo assim, a gente vai ter nesse livro aqui, a protagonista do livro, que é a Marilis, ela tá indo se vingar, gente. Ela tá indo cometer, assim, uma vingança contra o responsável pela morte da mãe dela. Porque, assim, aqui é uma parada meio, tipo, a lenda lá do rei Arthur, que tem a negócio lá da magia lá em Camelot, aquele negócio lá que a magia foi banida, que não sei o que, blá, blá, blá. Pois então, aqui nós temos algo similar. O negócio da magia, never, não pode. Sabe, assim, quem tem magia é morto. E aí, assim, o governo ali manda matar essa galera aí. Aí tem um general, não sei das quantas lá, que matou a mãe dela porque a mãe dela tinha magia. Só que aí ela não morreu porque ela tava escondida. E aí, ela também tem um negócio da magia. E agora ela quer se vingar por terem matado a mãe dela. Só que assim, ela tem um pouquinho de medo de fazer o negócio sozinha também. Ela acha que ela não se enxerga capaz de matar o cara sozinha. Aí o que ela faz? Ela invoca um demônio pra poder ajudar ela a matar o homem, sabe? E aí coisas vão acontecer. Então, assim, ele tem um quê de terror, porque tem um negócio do demônio que vai estar aqui no livro, né? E tem um negócio da vingança, né, gente? Esse trem de vingança, e você principalmente matar uma outra pessoa, é uma coisa assim, uma parada meio sanguinolenta e tal, só que não tem nada de sangue que não, tá, gente? Não tem uma parada que dá medo, essas coisas, não. É tipo só o que vai ter do elemento do terror aqui é o sobrenatural, que é o demônio. Mas fora isso, não tá, nada dá medo aqui. E a vingança também, que a vingança, ela dá um quê de, tipo, sabe? Então, leia o livro, muito bom. Aí tem um negócio da fantasia, com um negócio meio sobrenatural, e tem romance aqui também e tal. Tem muita coisa aqui dentro desse livro e super recomendo, tá? Então, tu não vai sentir medo nenhum lendo isso aqui, gente. Não tem como você sentir medo, entendeu? Ah, mas tem um demônio no livro, Ana. Sim, mas tu não vai sentir medo dele, meu amor. Tu não vai sentir. Pega, leia, e aí depois você me conta se tu ficou com medo. Tá? Ai. Agora vamos para o próximo, que assim, esse próximo aqui não tem como dar medo, gente. A não ser que
Meu Deus, é uma muriçoca. Essa não é não. Tem uma muriçoca que fica me atazanando todo dia de noite. Eu vou pegar essa muriçoca e vou matar ela. Nossa, que eu tô num ódio já. Enfim, voltando pro assunto do vídeo, né, Ana? Esse livro aqui, ele é um livro que é voltado pra adolescente, tá, gente? Então, assim... Isso aqui também não dá medo nenhum, não. Nem que você for adolescente não vai dar medo, tá, gente? Que eu estou falando de A Mágica Mortal, do Rafael Montes, né? Rafael Montes, tá? Rafael Montes. Sim, Rafael Montes escreveu um livro de terror, de thriller e tal, pra adolescentes. E esse livro aqui, gente, eu achei a história do livro muito bacana, né? Porque, assim, ensina o negócio do adolescente a escutar o que o pai e a mãe falam, né, gente? Porque a gente vai ter aqui nesse livro um grupo, né, de adolescentes que eles saem um dia aí, não sei, eu acho que eles combinam de sair, de ir pro parque, né, ali o circo que tá na cidade, mas aí acontece alguma coisa que não pode ir todo mundo, e um dos meninos vai sozinho. Não sei, gente, tem uma parada que um desses meninos do grupinho aqui, ele vai sozinho ali pro parque, né, pro negócio do circo, e aí aparece um mágico ali, sabe? E ele gosta desse negócio de mágica, parece. E aí ele vai dar a bola pra esse mágico. E aí acaba que depois que ele interage com esse mágico e tal, esse menino some, desaparece, morre, entendeu? E aí começa assim uma investigação toda acerca da morte desse menino. E depois que esse menino morre, começa a aparecer outras pessoas mortas, né? E tal. E aí vai ser basicamente isso que a gente vai acompanhar nesse livro. E aí a parte, né, quem que vai narrar a história vai ser os amigos, né, desse menino que morreu, que eles também vão ali, é aquela coisa de adolescente, criança investigando coisas que não era pra ela estar investigando. Pois então, as crianças aqui, os amiguinhos desse menino que morreu, vão investigar a morte dele e vão descobrir o que foi que aconteceu com o amigo deles, né? Então, assim, a gente meio que tem, assim, uma moral da história aqui neste livro, que é, não mexe e não fala com uma pessoa que tu não conhece, com estranho, não vai pra canto nenhum com estranho, né? E não tem como você ter medo desse livro aqui não, tá, gente? Assim, eu ficava, era besta, gente, com as coisas, gente, eu ficava assim, gente, como é que esse menino vai sair assim, gente? Será que o pai e a mãe dele nunca alertou ele sobre sair assim e conversar com estranhos e ainda dar moral pra estranho? Será que esse menino é tapado, é um burro, é? Ô, gente, sério, eu passei foi raiva. Porque o menino morreu de graça. E os amiguinhos dele ainda vai se meter em confusão, gente, em problema. Com essa confusão, problema pra eles. Mas enfim, é um livro bem tranquilo, tá, gente? Ele é pequeno. Quantas páginas que ele tem mesmo? 267 páginas. E o legal dele, né, é que aqui no final temos algumas páginas aqui, alguns truques de mágica, tá? Tem aqui, ó. Aprenda o truque, não sei o que. Aí tem os truques aqui que, né, você pode aprender os truques, né, sobre de mágica. A mágica através dos tempos. Tem uma história aqui da mágica, de como que começa o negócio da mágica e tal. Tem a parte da entrevista com o autor, né, que é o Rafael Montes e tal. Então, é um livrinho até bem legal. Gente, esse livro aqui é muito curtinho, dá pra você ler num dia. Ele tem umas... Gente, agora, a hora que você quer mostrar, você não acha porcaria nenhuma, né? É incrível como que na hora que eu falo assim, vou mostrar um negócio que tem aqui no livro, o povo parece que some, desaparece. Aqui, ó, gente. Ele tem, assim, algumas ilustrações e tal no meio do livro. E a diagramação é muito boa, tá vendo? Então, assim, é um livro que ele já é curto e ele se torna mais curto ainda por causa, né, da diagramação e tem algumas ilustrações e tal, então super recomendo. Isso aqui, né, pra caso aí você tem um adolescente em casa, gente, com 12 anos, na verdade com 10 anos eu já daria esse livro aqui pro meu filho ler, entendeu? Até mesmo porque eu sou meio birutinha da cabeça, gente. Ai, gente, eu com 15 anos, 15, 16 anos, eu tava lendo, tipo, True Crime, entendeu? Eu super deixaria meus filhos ler True Crime com essa idade, de boa, entendeu? Ai, gente, eu sou maluca, né? Ai, meus filhos vai ter uma mãe bem doida da cabeça. Mas recomendo esse livro aqui. Eu não mostrei a diagramação desse outro livro, né, de Mariposa Vermelha, mas é uma diagramação boa também, gente. Eu não acho a diagramação desse livro ruim. E ele tem
265 páginas, gente. Mas são 265 páginas e também é o que passa voando. Agora vamos para o próximo livro. É isso, gente. Indo pra parada aí, né, do negócio, continuemos com a parada, voltemos, né, no caso, para a parada do sobrenatural, vamos para Sussurro, né, aí a saga aí, trilogia, sei lá quantos livros que tem, que eu só me perdi, mas também só li esse Sussurro, só o primeiro, do Hush Hush, né, que aí, gente, a gente vai ter um negócio com anjo, tá, com anjo caído, e nesse Sussurro, a gente vai ter, tem tantos anos que eu li esse livro, eu nem lembro direito o que acontece nele. Mas, enfim, a gente vai ter uma parada meio crepúsculo, só que ao invés de ser negócio do vampiro, vai ser o negócio do anjo. E aí vai ter uma menina lá, que ela estuda lá na escola, blá blá, chegou um aluno novato, e esse aluno novato e ela não se dão muito bem. E aí coisas vão acontecendo, e aí ele é um anjo. E é sobre isso. Gente, eu não tenho muito o que explicar desse livro, porque eu nem lembro direito dele, sabe? Mas ele tem um quezinho aí de sobrenatural, de terror, por causa do negócio do anjo, né? E ainda mais que é anjo caído, né, gente? Não é anjo, tipo, anjo, é anjo caído. Então, piorou ainda, né, gente? Anjo caído tá pior. Ai, então. Não tenho mais o que dizer pra vocês. Então, como eu fiz a comparação com o Crepúsculo, né, gente? É óbvio que vai ter um negócio do romance, né? Entendeu? Então, se tu aí tiver interessado nesse livro, eu li só o primeiro, gente, ó, tem anos e anos e anos. Hoje em dia, antigamente eu tinha interesse em, sabe, concluir, mas hoje em dia eu não sei se eu tenho tanto interesse assim, em concluir. Eu tenho curiosidade, sim, aquela vontade também de, tipo assim, terminar só pra falar, terminei, entendeu? Mas, tô afim? Não ando muito afim não, então não sei, né? Quem sabe? Mas eu não tô afim. Ai, enfim, gente. Aí, já que eu tô falando de essas paradas meio sobrenatural, vamos continuar na parada sobrenatural. E aí eu vou falar pra vocês sobre Obsidiana, que também é que é uma saga de livros, eu acho que são 6 livros, ou até mais, se pá, que eu também só li o primeiro. E não tem interesse de continuar lendo, né, que é Obsidiana aí, a saga Lux. Que nesse daqui é a mesma parada ali do Sussurro, do Hush Hush, que é uma parada meio crepúsculo, só que aqui nesse livro, em Obsidiana, a gente vai ter uma parada com extraterrestre, com alienígena. Sim, gente. Então, assim, você imagina a mesma história de Crepúsculo, só que ao invés de vampiro, é um alienígena. E nesse daqui, eu acho que não tem um triângulo amoroso. Tem, gente? Acho que não tem. Em Sussurro também? Não, Sussurro tem um outro carinha lá que gosta da menina e não sei o que. Então meio que tem um triângulo amoroso ali, até porque a menina, eu acho que ela não tá tão interessada no menino lá, mas tem uma coisinha ali. Agora, em Obsidiana, tem um negócio mais do enemies to lovers, sabe? Os dois, eles meio que se odeiam, são e tal, não sei o que, e depois estão no love, entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa, gente. Os dois livros são, assim, bem similares, só muda a raça, né, do mocinho, que um é anjo, o outro é alienígena. E aí, nesse daqui, a gente tem a menina que tá mudando pra cidade agora, numa cidade nova, que não sei o que, por causa de... Acho que o pai dela morreu, e aí a mãe dela estão recomeçando de vida. E aí ela tem um vizinho muito gato, muito lindo, muito maravilhoso, mas que ele é muito grosso, muito mal educado. Quando ela vai falar com ele, ele trata ela com falta de educação, não sei o que. E depois ela descobre que ele estuda na mesma escola que ela faz amizade com a irmã dele, só que aí, tipo, ele não quer que a irmã dele fique amiga dela e tal, não sei o que, blá 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 blá. E aí, depois a gente descobre que ele quer manter a distância dela, porque ele acha ela bonita, não sei o que, só que ele quer proteger ela, porque ele é um alienígena, e aí tem uns bichos lá, não sei das contas lá, uns perseguidores de alienígena que quer matar os alienígenas, e aí se ela ficar perto deles, né, dos alienígenas, ela também vai morrer. E aí tem uma parada aí que acontece nas paradas aí, que acaba com os alienígenas também, vai perseguir ela, porque ela fica com o rastro do alienígena no corpo dela, tipo uma aura, uma coisa assim, e whatever. Umas coisas aí que acontecem, e eu também não sei o que vai acontecer daí pra frente, porque daí pra frente eu não li, né, eu só li só esse primeiro e tá bom. Gente, que esses livros são uma parada meio adolescente, e hoje em dia eu não tô com paciência pra adolescente. Nem na minha adolescência eu tinha paciência. Imagina hoje em dia a paciência que eu tenho pra adolescente. Eu tenho medo de arrumar filho
E chegar na época da adolescência, gente. Eu só tenho medo de ter filho por causa da época da adolescência. Que eu vou querer matar. Entendeu? Eu vou querer, assim, ó, pegar no pescoço. Eu já peço a misericórdia de Deus, já deixa agora, já fico falando, Deus, dê-me graça quando eu tiver os meus filhos na adolescência, porque eu não sei o que eu vou fazer. Ainda mais que hoje em dia os filhos tá um caso sério, né, gente? Deus me livre. Tem hora que eu até fico pensando, não quero ter mais filho por causa dessas paradas aí. Mas, né? Enfim, gente, leia, tá, gente? E esses livros são antigos. Eu acho que a galera de hoje em dia nem conhece direito esses livros, né? Porque esses livros são bem antigos, gente. Tipo assim, eu acho que são de 2018 pra lá. Entendeu? Então, são velhos, publicados aí de existência neste mundo, né? A gente tem um outro livro que tem uma vibe similar que eu quero indicar pra vocês, só que assim, ele não se encaixa pra mim nessa coisa de tipo Crepúsculo, sabe? Da Bella com Edward, com como que é o nome do outro? Damon. Ah, sei lá, gente, como que é o nome do homem lá, gente, dos irmãos lá, mas enfim, os irmãos. Não tem essa parada, mas ele tem um quesinho de sobrenatural, que é O Abismo de Celina. Neste livro, gente, maravilhosíssimo, que eu li esse ano, e assim, eu comecei a ler sem dar muita coisa, e quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo, meu Deus, deu até vontade de reler assim que eu terminei. E nesse livro a gente vai ter a menina, né, Celina, que ela tá no abismo. Gente, ela tá no abismo, tipo abismo, porque assim, ela foi de arrasta pra cima. E aí, ela tá no abismo que não chega a ser, tipo, nem o inferno e nem o céu. É tipo um limbo entre o céu e o inferno. Na verdade, nem... Ou ele é o inferno mesmo, gente? Eu acho que ele não chega a ser o inferno mesmo. Ai, gente. Ai, meu Deus, eu acho que meu celular tá com a memória cheia de novo, que parou de gravar. Enfim, gente, mas eu tava falando do negócio do céu, do inferno, do abismo, do não sei o que. Eu não tô lembrada muito dessa parte, porque, enfim, eu também saio esquecendo as coisas, gente. Eu não tenho memória pra tanta coisa também, não, né? Meu HD é pouco. E aí, a menina, a Celina, tá aí no abismo. E aí, gente, existe uma pequena chance ali, uma chancezinha dela conseguir ir pro paraíso, né? Pro céu. Só que aí, pra ela conseguir fazer isso, ela precisa participar de uns jogos ali que a própria morte organiza lá. E aí, tá ela e mais uma galera lá, né, no abismo, que vai participar desses jogos aí. Agora vai, gente, que te parar de gravar de novo. Enfim, desocupei a memória. Agora continuemos. Enfim, a menina Celina precisa, e a outra galera que tá aí junto com ela, que tem um bocadinho, precisa participar do negócio dos jogos aí que a morte proporciona, pra poder conseguir aí chegar na fase final, que é você dar de cara com o espelho lá, e aí esse espelho, ele meio que... é tipo um espelho da verdade, que ele vai revelar se você tá apta ou não a subir pro paraíso. E aí, tem um punhado, gente, de desafios. E enquanto os desafios não acabam, né? A galera que tá ali precisa continuar ali até o final, né? E aí, gente, o abismo, ele é um lugar muito, tipo, escuro. Não tem iluminação. Nem a lua ilumina direito. Parece que é sempre noite. E tem, tipo, umas sombras, umas criaturas sombrias e tal. Não sei o que, umas paradas assim. E a Celina, ela ama... desenhar, e aí ela se sente muito deprimida, e ela tem vontade de desenhar, e não sei o que, e ela é assim, tiro porrada e bomba, gente, porque ela já chegando, sabe, ela já chega assim, dando de cara com a Dona Morte, falando assim, aí, queridão, como é que é a parada aí? Tem um outro desafio aí? Pois então, eu vou ganhar essa porcaria aí, e eu vou pro paraíso. E ela tá o tempo inteiro, sabe, dando de cara, dando de peitando com a morte, gente. Qualquer coisinha, que não sei o que, se ganhar esse jogo aqui, vai acontecer não sei o que. E aí, essa coisa que ele falou que ia acontecer não acontece, ela vai lá e peita nele e fala assim, como é que é? Tu não falou que ia acontecer isso? E agora? Cadê? Que não sei o que, você tá fazendo isso pra gente, é porque você tá querendo nos enganar, e whatever. Gente, ela é bem maluquinha das ideias, ela peita com ele toda hora. E aí, várias coisas acontecem nesse abismo aí.
E é maravilhoso. Ai, gente, é muito bom. Gente, o final. Eu não estava esperando o final de primeiro. Eu odiei, sim. Mas, cara, fez muito sentido aquele final. Muito sentido. E eu amei depois. Assim, eu entendo a galera que lê esse livro e que se decepciona por causa do final. Mas é porque, tipo, eu acho que a galera não pegou o negócio do livro. Então, leia o livro, prestando bastante atenção, de repente, fazer marcações e anotações, whatever, pra quando você chegar no final, você compreendeu o que aconteceu ali no final do livro, entendeu? E ai, é muito bom, tá, gente? Eu leio esse livro. Ele tem uma atmosfera muito sombria, muito. Mas, assim, eu não cheguei a ficar com medo em momento algum nesse livro. Assim, tem alguns momentos que, tipo assim, você fica meio apreensivo de, tipo assim... Sabe, porque o ambiente é muito escuro, muito sombrio. Então, te deixa, assim, em alguns momentos ali. Mas, tipo, foram 2 momentos que eu senti uma apreensão, assim, de... Ai, meu Deus, sabe? E... ele não dá medo nenhum, gente, tá? Então aproveite este mês aí de outubro e leia esse livro, que é muito bom. Ele tá no Kindle Unlimited? Não, né? Não tá, gente. Ai, não, tá sim. Tá sim, gente. Eu li, ele foi no Kindle Unlimited, a não ser que ele tenha saído do Kindle Unlimited, tá, gente? Porque, assim, né, a dona Amazon, ela é meio louca. Às vezes tem uns trem que tá lá e depois ela tira. Então, qualquer coisa eu vou deixando o link aí na descrição pra vocês, tá bom? Então, leia esse livro. E depois vocês me contem se valeu a pena ou não. Apesar de que muita gente não vai gostar desse livro justamente por causa do final. Que muita gente não gosta, que eu fui ver as avaliações, vídeos e tal. E muita gente não gosta do livro por causa do final. Mas eu gostei, tá? Eu recomendo. Ai, gente, aí, numa pegada assim, meio similar, só que não, eu tenho outra indicação pra vocês, que é o livro A Enchente. Gente, eu vou ter que amarrar meu cabelo porque eu tô ficando com calor. Meu Deus do céu. Tá calor, na verdade, né? E agora eu tô começando a suar. Deixa eu amarrar aqui. Enfim, vai ficar amarrado, porque agora eu tô agoniada já com suor. Gente, pelo amor de Deus. Agora sim. Enfim, gente. O que eu tava falando? Ah, tá, de enchente. Ai, meu Deus, enfim. A memória de milhões. A Enchente, esse livro aí, a gente vai ter uma história que tá aí no título do livro, que é uma enchente, né, gente? A gente vai acompanhar uma enchente que acabou de acontecer ali numa cidadezinha do Alabama, que o nome da cidade é Perdido. Inclusive, gente, que nome de cidade é esse? Eu jamais estaria morando numa cidade com nome de Perdido, gente. Ai, que não sei o que, cidade Lost, Perdido. Eu vou morar numa cidade dessa, gente? Jamais, entendeu? Jamais. Ah, mas tá bom, né? Tem uma galera que mora aí, e assim, essa cidade não é uma cidade muito grande, é tipo um povoadozinho, um vilarejo, sabe? Não é uma coisa ultra blaster, mega blaster grande. E aí, a gente temos ali nessa família, nossa, assinei o português agora, né? Nós temos nessa cidade ali, a economia, ela é girada em torno de madeireira, sabe? De madeira. E temos 3 madeireiras lá, das mais importantes, mas, né, a história em si vai girar em cima da família dos Cascade. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome, dos Cascade. E aí, a enchente, gente, na cidade, acabou com tudo, devastou tudo, sabe? Tudo. Até dos ricos, dos pobres, de todo mundo, entendeu? Os únicos pontos da cidade que não foram atingidos, e casas e tal, foi das partes mais altas da cidade. E um dos lugares que, inclusive, tá brigando a galera é a igreja, sabe? E aí, tem um dos integrantes aí da família Casky, que é um homem aí, gente, que eu não lembro o nome dele, gente. Isaac? Eu não lembro se é Isaac, mas eu acho que não é, gente. Mas enfim, um dos boys aí dessa família aí, que ele, sabe, tá dando um de super-herói, sabe, de Homem-Aranha, e ele ajudando a salvar a galera ali, sabe, salvando as coisas da galera. Ele tem um barco ali, ele ajudou a pôr muita gente no barco e levar lá pra essa igreja, whatever, e ele tá num desses dias navegando, né, pela enchente lá na cidade, pra ver algumas coisas, como é que tá. E aí ele chega num dos hotéis ali e ele encontra uma pessoa ali dentro do hotel, uma mulher.
E é uma mulher muito bonita, gente. Ela tem um cabelo ruivo, a pele eu acho que bem branca e tal. E ele fica encantado com essa mulher e fala assim, nossa, que mulher linda, né? Maravilhosa. Que é a Eleonor. Tá, o nome dela eu lembro, que é Eleonor. Aí ele pega e leva ela lá pra igrejinha lá. Só que essa mulher era meio estranha, meio esquisita. E ela, sabe assim, a mãe dele, o santo dela não bate com a dessa mulher desde o momento que ela chega. Que é o nome da mãe dele é Mary Love. E tem a irmã dele que é a Sister. Inclusive, que nome, né, gente? Tipo, Sister. Mas tá bom, né? E aí, gente, a Mary Love, que é a mãe do menino aí, ela fica pé da vida quando essa mulher chega lá. Ela vê o filho dela chegando com essa mulher, ela já fica pé da vida. Gente, essa mulher fica maluca. Tipo assim, meu querido, o que você tá falando dessa mulher? Ela é ruiva, sabe? Um preconceito com o ruivo que ela tem. Ela fala, ai, a cor do cabelo dela é da cor da enchente do rio e tal. E você trouxe essa mulher pra cá, você nunca nem viu ela na vida e tal, não sei o quê. E aí acaba, gente, que essa mulher, ela acaba ficando aí. Ela inventa uma desculpinha de que ela foi pra cidade por causa de emprego lá na escola, que ela ficou sabendo que a professora da escola tinha ido embora, e ela é professora, e ela foi lá pra dar aula nessa escolinha lá. E aí a galera, todo mundo acreditou e tal, caiu na lábia dela. E aí ela passa a viver aí, né, nessa cidade e tal, e a enchente acaba baixando e tal, e ela acaba ficando aí, e ela acaba se casando depois com esse guri lá que salvou ela lá do hotel, lá no meio da enchente. E aí coisas meio estranhas, meio bizarras vão acontecendo. E aí é muito bom, gente, porque assim, desde o início eu já pensei, cara, eu já sei qual que é o negócio dessa história, sabe? Eu já peguei no ar antes das paradas ali que comprovam comprovavam, né, a minha teoria acontecer, sabe? Então, assim, eu acertei o negócio. Pode ser que eu também não tenha acertado muito bem, né, gente? Porque os outros livros, né, que a série é uma série, né, gente, de Blackwater. Meu Deus do céu, a série Blackwater, ela, eu acho que lançou já o último, né, gente? Ou não? Não tô lembrada, gente, mas enfim. Essa série aí são vários livros, né? E cada livro vai ter, vai ser, é como uma novela, vai ter continuação do livro anterior. E o próximo livro é o Dick, que eu ainda não li, que foi citado nesse primeiro livro de fazer um Dick e tal, não sei o que. Então, eu tô louca pra ler o segundo pra poder ver o que vai dar, né, nesse negócio do Dick. Mas enfim, gente, a gente vê nessa história a questão da Eleanor e a questão da família. Gente, esse livro é um grande caso de família, sabe? Porque quando a Eleanor chega aí na família, né, dos Cascade, é muito, assim, casos de família. Você vê a Mary Love, sabe? Fazendo planos de, tipo, fazer coisas com a Eleanor e tal, não sei o quê. E uma manipulando a outra. E é muito bom, gente, muito bom. Esse livro, ele é um terror meio gótico, sabe? Um terror onde tem umas coisas ali de terror, só que você não sabe muito bem o que tá causando aquilo ali e tal. E, sabe... Mas não dá medo, tá, gente? Não dá medo esse livro. Ele te causa uma... Tipo assim, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Essa parada meio estranha, meio esquisito, meio sobrenatural que aconteceu, sabe? Mas não dá medo não, tá, gente? Eu não senti um pingo de medo com esse livro. E é sobre isso. Mas lê esse livro aí que ele é legalzinho, tá, gente? Bem bacana. E ele é curto, né, gente? É um livro bem pequeno, então você lê rapidinho. Então, fica aí mais uma recomendação. E agora, né, gente? A gente saiu de um livro que ele... tem uma atmosfera de terror, mas que ele não tem o negócio do medo e whatever. E a gente vai pra um livro que ele... assim, eu acho que... eu diria que dessa lista aqui, ele é o que mais tem chances, assim, de te dar um medo. De te dar um cagaçozinho. Só que, mesmo assim, ele ainda não tem o terror, entendeu? O negócio do fantasma, do... ai, socorro, que medo. Não tem. Que é o livro... Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Este livro aqui, ele é um terror, um tanto meio que psicológico, sabe? Ele é uma coisa um pouco mais psicológica, uma parada assim, tipo... não sei muito bem o que tá acontecendo aqui. Será que isso daqui é um surto, é um delírio, sabe? Porque que a gente vai ter... né, o título do livro, basicamente, é o que vai acontecer na história. A gente tem uma mulher, que ela está indo, né, mais o namorado, encontrar os pais, né, do namorado, que o namorado dela vai apresentar ela para os pais dele. E ela tá indo e os dois estão numa viagem de carro, indo pra essa fazenda onde os pais dele moram. E
e passa a viagem inteira pensando em acabar com tudo. Só que, tipo, você não sabe que tudo é isso que ela tá pensando em acabar. Você não sabe se ela, tipo, tá pensando em acabar com o relacionamento, se ela tá pensando em acabar com a vida dela, se ela tá pensando, tipo, acabar com, sabe, largar aquela cidade, morar em outro lugar e tal. Então você não sabe que tudo é isso que ela tá pensando em acabar. E aí você fica numa tensão o livro inteiro, querendo saber o que é esse tudo que ela tá querendo acabar, sabe? Porque você não sabe o que ela tá querendo acabar. E aí no meio da história principal, a gente tem uma história meio que secundária que tá acontecendo, só que ela tem ligação com essa primeira história que é essas partes aqui, ó, gente, que tá em itálico, que a gente vai vendo meio que uma investigação, um tribunal que tá acontecendo, e a gente, assim, não entende muito bem o que tá acontecendo, e isso deixa a gente meio perdido, porque eu, principalmente, quando eu tava lendo o livro, eu fiquei, gente, mas e essas partes que estão em itálico, o que significa essas partes do texto que tá em itálico? Porque é como se tivesse uma outra história dentro da história. E eu não sei pra onde que o negócio vai. Eu não sei se tem ligação um com o outro. E eu só fui descobrir o que tinha a ver esses textos em itálico no meio do livro lá no final, sabe? Então, esse livro aqui, ele tem toda uma tensão em volta, né, da história. Só que você só vai descobrir lá no final o que tava acontecendo. Assim, tem uma cena aqui que ela dá um nojo. É uma cena nojenta. De tipo assim, se você tem estômago fraco, essa cena vai te deixar assim, louco da mente, né, gente? Que é uma cena com um porco aqui. Tem uma cena com um porco. E tipo assim, uma cena nojenta. Então assim, eu acho que já dá pra você conseguir pensar, botar sua cabecinha pra pensar mais ou menos o que pode ser. Mas é muito nojenta essa cena. Eu me recordo porque eu estava, tá, sentada na sorveteria, tomando um ovo maltine enquanto eu lia essa cena, e eu precisei parar de tomar meu ovo maltine, parar de ler o livro e ficar assim olhando para um ponto da rua e tentando digerir o que eu tinha acabado de ler pra seguir com a minha vida, porque, gente, socorro Deus. Mas é um livro muito legal. O que mais dá medo assim, nesse livro é essa atmosfera meio sombria do eu estou pensando e acabou com tudo. E você não entende o que tá acontecendo no livro. Literalmente, eu não entendi nada, neca de pitibiriba do que tava acontecendo no livro. Não tava entendendo nada. Mas eu também não conseguia largar o livro, entendeu? Então eu acabei lendo do início ao fim. E agora eu quero reler ele. Na verdade, eu terminei de ler esse livro pensando em pegar e começar a ler ele desde o início. Mas eu não fiz isso. Mas eu tô louca pra reler esse livro e eu super recomendo. Esse daqui eu diria que é o que mais pode dar medo aqui dessa lista. Porque realmente ele é uma coisa bem psicológica, um terror que a gente se passa ali na cabeça da personagem. Então, esse daqui é um que eu diria que dá um medo. Mas não dá medo também não, gente. Dá assim... você fica louca pra saber o que tá acontecendo. Mas não dá medo não. Eu não senti medo, gente. Eu não sei se é porque, tipo, sei lá, eu desde cedo comecei a ler e me interessar por true crime e hoje em dia nada me abala. Deve ser, né? Mas não tem nada demais nesse livro, não, gente. Isso aí, né? Tá de boa. Sorry, babies, but... né? Eu tive que dormir, né, gente? Que eu tava morta de sono ontem. Aí, estamos aqui hoje pra poder terminar este vídeo. E já estamos terminando. Faltam 4 livros. Mas assim, né, gente? Tinha que dormir, que a Ana não é de ferro, né? Agora vamos continuar e falar desses 4 livros, porque o vídeo já tá grande, né? Deixa eu ver qual deles que eu vou falar primeiro. Eu vou neste daqui, gente, porque esse daqui é um livro de terror, não terror, mas, assim, se a gente parar pra pensar, ele é um terror mais próximo da realidade, né? Que é o livro Daqui Pra Baixo. Esse livro aqui, gente, é muito bom, muito maravilhoso. Inclusive, esse livro aqui dá pra você ler num dia, tá, galera? Porque ele é escrito assim, ó, gente. Gente, peraí. Que ela não sabe segurar o trem pra não mostrar. Assim, ó, tá vendo, gente? Em forma de poema. Então, assim, não é um poema, tá, gente? Mas ele é escrito nessa estética de poema. E aqui a gente vai ter a história do Will, que o irmão dele, né, na verdade, o Will, ele vem de uma família de pessoas negras, né? E aí, o que acontece? O irmão dele acabou de ser assassinado. E assim, eu
me recordo muito bem se o irmão dele foi assassinado por alguém ali da redondeza onde ele mora, ou se ele foi assassinado pela polícia. Eu acho que ele foi assassinado pela polícia em algum confronto. Nossa, gente, esse cabelo desse jeito aqui também me irritado. Você tá me irritando o cabelo, nossa senhora. Ai, que irritabilidade que esse cabelo está me deixando. Enfim, voltemos pro livro, né, Ana? Enfim, eu não lembro se o irmão dele morreu, tipo, alguém matou ele ali, ou se foi a polícia que, tipo, deu um tiro pra ele, morreu. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o negócio da polícia, gente, mas eu não consigo me lembrar. E aí, ele fica ali pensando em se vingar, né, dessa morte do irmão dele, e ele jura de pé junto que ele sabe quem matou o irmão dele, que não sei o que. Ah, gente, o negócio é que ele quer se vingar. E o irmão dele tinha uma arma lá dentro de casa, né, guardadinha ali na gaveta. E aí ele pega essa arma e fala, ah, vou me vingança. Guerreiro, né, forte, decidido, forte. E ele vai lá fazer a vingança. Só que, nesse meio tempo, ele fica ali tendo vários pensamentos e ele encontra com algumas pessoas aí no meio do caminho, porque a história toda vai se passar numa descida de elevador, gente. Sim, 60 segundos, se eu não tô doida. Então, é por isso, eu acho que essa estética, né, do livro ser escrito em forma de poema faz muito sentido, sabe, pro livro, e é muito bom. E assim, ele é um terror, assim, vamos dizer, que ele traz uma vibe mais real, né, porque é uma coisa real, gente, que pode acontecer, né. Ai, ai, assim, o meu pai, ele é negro, tá, gente? Ele tem a pele escura. Inclusive, quando eu era criança, eu falava que ele tinha cor de chocolate. Gente, eu lembro muito disso, que eu falava pra minha mãe que meu pai tinha cor de chocolate, porque chocolate é marrom, né, gente, e tal. Então, eu ainda brincava com meu pai que quando eu quisesse tomar leite com chocolate, leite com Toddy, era só eu passar a colher assim, jogar dentro do copo, tá? Sabe? E então, assim, é uma coisa que poderia acontecer com meu pai, né, gente? Porque olha a sociedade que a gente tá vivendo. Então, assim, é uma história que ela tem esse terror, porque ela pode ser muito real. Ela é real, sabe? Acontece muito. Então, tá aí, fica aí uma indicação de livro pra você ler. Isso aqui dá pra você ler num dia, gente. Inclusive, dá aí pra você pegar aí a primeira leitura do mês, que aí tu já vai ter ali a sensação de um livro concluído, vai te dar um gás pra você querer ler outros livros, né? Agora, gente... Ixi, Maria, gente, eu tô aqui pensando, né, que eu falei que tem mais 4 livros, mas tem os outros livros que não são físicos, que eu não tenho eles físicos aqui, né? Nossa, Ana. Meu Deus. Enfim, continuemos. Então, vamos para agora um livro que eu não tenho ele físico aqui nas minhas mãos, que é o livro 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Ele também tem uma adaptação. E eu acho que é Patrick Ness, que é o autor do livro. Acho que sim, gente. E aí, gente, ele tem um outro nome, o livro também, que é o Chamado do Monstro, se eu não me engano. E esse livro, gente... ele é maravilhosamente bom. Sabe, assim... A gente vai ter a história de um menino, que eu não lembro o nome dele, mas... Connor, parece? Alguma coisa do tipo, gente. Mas o menino, ele tá passando por um momento muito complicado na vida dele. Porque a mãe dele, eu acho que ela tem câncer ali. Ela tá em estado avançado, né? A mãe dele tem uma doença terminal. E aí ele tá tendo que lidar com isso, né, gente? Porque se tá em estado terminal, ou Deus faz um milagre e cura a pessoa, ou a pessoa vai encontrar com Deus, né? Então, assim, a gente vai acompanhar essa criança tentando lidar com essa doença da mãe, sabendo que é terminal e que a qualquer momento a mãe dele pode vir a falecer. E aí, gente, eu não me lembro exatamente de como que é, né, explicado no livro, mas eu acho que é uma questão bem psicológica que tem, né, no livro, que ele começa a interagir ali com um monstro, que na verdade é uma árvore, é um seixo, eu acho que é o nome da árvore. Uma árvore lá que tem ali alguns metros, eu acho, de distância da casa dele, assim, sabe, no morrinho. Tem uma árvore lá muito velha, muito antiga. E, né, 7 minutos depois da meia-noite, a árvore... É depois ou é antes da meia-noite que é o nome do livro? Agora eu esqueci! TDAH. Mas enfim, 7 minutos aí, negócio da meia-noite, a árvore vira... Assim, ela vira senciente, né, gente? O negócio do senciente aí, pois é. Começou lá com o Patrick, com o Chamado Monstro. Mas aí, a árvore, ela cria vida.
E ela começa a conversar com esse menino. E aí ele vai contando. Eu acho que a árvore fala pra ele que vai contar, eu acho que 3 histórias. E a última história é ele que vai contar e tal. E nessas interações deles, a árvore meio que vai ajudando ele a entender e a lidar com esse sentimento dele com relação à doença da mãe, sabe? E a gente pensa num livro muito triste. Caracas, meu. E assim, por que ele tá aqui no terror, não terror? Porque ele tem essa atmosfera meio realismo mágico, que tem o negócio do monstro, né, gente? A árvore lá que se torna um monstro lá e conversa com esse menino conversa com a árvore. Então tem, assim, um quê de mistério, de terror e tal. E tem um certo drama, né, na história, porque é uma história real ali que a criança tá vivendo, né? Então, pra mim, se encaixa perfeitamente nessa coisa do terror, não terror. Porque, sim, a lista é minha, eu boto o livro que eu quiser. Daquelas. Enfim, gente, leiam esse livro e assistam o filme. Ai, gente, inclusive eu acho que eu vou assistir o filme neste mês também. Neste mês de outubro. Meu Deus, que gagueira. Outubro. Neste mês de outubro eu acho que eu vou assistir. Outubro já? Meu Deus, gente. Meu Deus, a gente já vai pra 2026. E isso que disseram que o mundo ia acabar em 2012. E corta pra gente indo pra 2026. Ainda dá tempo, né, do mundo acabar em 2025. Mas estamos indo pra 2026. Meu Deus do céu. Vamos continuar a lista aqui, Ana, foco. Enfim, o próximo livro que eu vou indicar pra vocês é Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini, que eu li este livro este ano, gente. Esse daqui é um livro de não terror também, porque ele é um livro de suspense, de thriller, tá? Ele tá nessa vibe de thriller, suspense. Aqui a gente vai acompanhar um livro-reportagem que vai acompanhar o desaparecimento de uma menina, né? A Kika, ela vai ali pra escola, ali tem um certo passeio ali da escola, eu acho que num chácara, num rancho, numa roça, um trem assim, sabe? O povo da escola leva os alunos ali pra passear nesse local, e eles passam um certo tempo ali. E aí, chega no momento, né, deles irem embora, tá faltando uma pessoa, que é a Kika. E aí, quando eles vão procurar a Kika, não acha a Kika, entendeu? Grita a Kika, cadê você, minha querida? Não encontra a garota. E eles encontram ali, porque nessa fazenda tem, eu acho que tem umas árvores, tipo uma floresta, assim, sabe, dentro da fazenda. E aí, eles andando lá no meio do mato, lá da florestinha, eles encontram, eu acho que alguns pertences da Kika, pulseira, eu acho, alguma coisa do tipo, lá. E aí, eles, né, já começam a suspeitar de que alguma coisa aconteceu com ela. Alguém, tipo, fez alguma coisa com essa menina. E aí começa-se uma investigação atrás dessa menina, da Kika, que, tipo assim, a Kika sumiu, desapareceu e provavelmente alguém sequestrou ela, ou, né, levou ela pra ir conseguir ser Jesus. E aí, gente, a gente vai acompanhar essa investigação e é interessante porque a gente vai acompanhar entre o passado, né, assim, antes das coisas acontecerem e, né, as coisas acontecerem, a gente, quando as coisas aconteceram, né, que a gente vai ter muitos vislumbres da mãe da Kika, né, a gente vai ver muito entrevistas e tal, a polícia conversando com a mãe da Kika, pra tentar entender mais da Kika e tentar encontrar ela, né? E a gente vai ver essa mãe também sofrendo, né, com o desaparecimento da filha. E N coisas, sabe, acontecendo aqui. E é muito bom, tá, gente? Então, assim, ele se enquadra nesse terror, não terror, porque ele não vai te dar medo, né? O terror, pra mim, é um trem que vai te dar medo. E ele não te dá medo. Mas ele te faz pensar muito, tipo, muito. Eu fiquei refletindo muito sobre pessoas desaparecidas, sabe? Porque desaparece pessoas, gente, todo santo dia. Eu fiquei pensando na família, sabe? Principalmente eu, como mulher, me colocando, assim, no lugar dessas mães que têm os filhos desaparecidos que nunca encontra, sabe? E que, às vezes, quando encontra, sabe, a pessoa tá morta, ou a pessoa sofreu pra caramba, e a pessoa já não é mais a mesma que ela era antes, sabe? E me fez refletir bastante. E aí, quando eu fui chegando no final do livro, que eu fui descobrindo outras paradas do que tinha acontecido com ela mesma e tal, não sei o que, gente, eu fiquei chocada. E assim, você acha que esse livro aqui, ele não tem nada pra te surpreender, mas chega no final, gente, você fica besta,
com o final do livro. Gente, e faz total sentido quando você chega no final do livro que você descobre o que realmente aconteceu com a Kika. Gente, tava assim na cara, só que eu não vi. E eu tenho até vontade de pegar esse livro e reler ele, pra ver se eu sou burra mesmo, ou se, né, o autor descreveu o livro tão bem que fez com que eu ficasse, despistasse, sabe, do real acontecimento do livro, sabe, do negócio que aconteceu com a menina. Muito bom, gente, muito bom, recomendo. Agora vamos falar de outro livro que eu não tenho aqui em minhas mãos, porque também esse livro não tem físico. Ou será que tem? Se tiver, depois eu quero ver se eu adquiro este livro, porque eu amo, que é o livro As 220 Mortes de Laura Lins. Esse livro aqui, gente, eu nem vou falar muita coisa sobre esse livro, porque ele tem a vibe de um filme que eu amo, que inclusive eu quero assistir, que eu assisto ele toda vez, gente. Eu reassisto ele neste mês de outubro, eu sempre reassisto. Que é o filme A Morte Te Dá Parabéns, que tem essa questão do loop infinito, de tipo, a pessoa morre, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, 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 até ela descobrir o que tá acontecendo ali pra ela tá morrendo. Então, é a mesma coisa nesse livro aqui. Só que, assim, eu acho que A Morte Te Dá Parabéns, quem morre é a menina, né? Que ela morre e aí ela vai até ela entender o que tá acontecendo. Só que em As 220 Mortes de Laura Lins, a Laura Lins morre e o amigo dela vê ela morrendo essas 200 e lá vai cacetada de vezes, até ele descobrir ali a parada que tá acontecendo e tal. E eu amei esse livro, é muito bom. Gente, é um conto, na verdade. Eu acho que ele tem em torno de 60 e poucas páginas. Se ele tiver muito, é 100 páginas, gente, mas eu acho que não tem isso. Ou tem. Não tô lembrada, gente, mas eu sei que eu li esse livro muito tempo atrás. E ele é muito rapidinho de ler, tá? Eu acho que ele tem até no Kindle Unlimited, gente. Eu acho que sim. Então, assim, eu recomendo super a leitura deste livro, que não é um livro de... É um livro que não tem negócio de terror, não vai te deixar com medo, mas vai fazer você passar um pouquinho de raiva com algumas coisinhas. Porque eu não lembro direito do livro, porque faz tempo que eu li. Mas eu lembro que eu passei um pouquinho de raiva com algumas coisas. Mas assim, faz parte da vida, né, gente? Passar raiva, então, né? Mas leia esse livro aí, gente. Leia esse livro, que ele é muito bom. Outro livro de não terror, né? Que não é terror, gente. Na verdade é um thriller, né? Uma parada assim. Que é o livro Mentiras Incendiárias, que eu li ele esse ano também, gente. Eu acho que foi, né? Ou foi no ano passado? Gente, já não tô lembrada. Foi esse ano ou foi no ano passado? Acho que não, foi ano passado. Que foi ano passado que eu comecei a ler, né? A minha estante ali, os livros que tá jogada ali, que tem 275 bilhões de anos que eu nunca li. E aí eu li esse livro e eu amei, gente. Ele, assim, eu não sei se a galera vai pegar referência, porque assim, né, essa galera de hoje em dia não sabe o que é bom, né? Mas assim, eu tenho 24 anos, gente, então se você tem mais ou menos a minha idade, né, até eu acho que mais ou menos seus 30 anos, você provavelmente deve saber, deve ter ouvido falar da série PLL, Pretty Little Liars, tá? Este livro aqui, ele me passa pela... Assim, não é a mesma coisa, tá, gente? Nada a ver esse livro aqui com PLL. Mas ele me passou uma vibe muito PLL. Porque a gente vai ter aqui nesse livro, assim como PLL, um grupinho de amigos que faz uma grande merda. Que a gente tem ali a merda que as meninas fez com a bichinha lá, né? Vocês me entenderam, quem assistiu. E aqui tem uma grande merda que eles fazem, né? O grupinho de amigos. E que eles fazem igual a PLL. Fica escondendo de todo mundo pra ninguém descobrir o que eles fizeram. E a gente vai ter a mesma coisa aqui. A gente vai ter a Hannah e as amiguinhas dela. Os amiguinhos dela. Inclusive, o nome do personagem é igual um dos nomes do personagem lá, né? De Pretty Little Liars. A Hannah tem ali um grupinho de amigos dela, né? E assim, eles se juntam pra fazer coisa de adolescente, né, gente? Eles são adolescentes e aí eles acabam fazendo uma coisa assim que é uma merda, bem merda. E aí, eles, com medo de lidar com as consequências do que eles fizeram, eles, fazem um pacto de silêncio e combinam de ninguém falar nada pra ninguém. E eles, perna pra quem te queira, some ali depois de ter feito a merda que eles fizeram. E aí, gente,
a gente vai acompanhar pra ver o que vai dar, sabe? Depois desse incidente que eles fizeram ali, dessa merda, dessa cagada que eles fizeram. E é muito, muito bom. Pra vocês terem uma noção, o livro já começa bem assim, ó, gente. Esse livro aqui, inclusive, apareceu no vídeo indicando o livro só com o negócio da primeira frase. Pois então, a primeira frase do livro já foi a que me fez ler o livro, que é o seguinte: não estou vestida para encontrar um corpo. Ai, meu Deus! Ai, eu zunhei meu nariz. Nossa, ai, que menina doida. Gente, eu acho que eu só não... É por isso que eu não posso pegar coisas na minha mão, porque senão eu me mato. Jesus, se eu tivesse com a faca aqui agora, eu tinha ficado sem nariz. O que eu tava falando? Do livro, né? A frase do livro. Essa frase aqui foi a que me fez surtar e ler esse livro do início ao fim. Mesmo passando raiva com a protagonista do livro, que, nossa senhora, dá vontade de pegar essa menina e matar ela. Mas leia, gente. Leia que esse livro aqui, ele me passou bastante raiva, porque, assim, eu tenho ódio de adolescente, tá, gente? Eu tenho ódio de adolescente. E aqui os personagens são adolescentes, então... Mas vale a pena, gente. A história é muito boa. Inclusive, eu pretendo reler ele em algum momento da minha vida. Mas não é pra agora, entendeu? Mas eu quero reler em algum momento. E eu recomendo. Agora iremos para um próximo, que eu também não tenho aqui em minhas mãos. E é o livro A Desconstrução de Mara Dyer. Gente, esse livro aqui é um livro que, assim, até hoje eu tô tentando entender o que foi que eu li nesse livro. Que, assim... Você não sabe o que tu lê nesse livro. Gente, esse livro aqui é um livro bem confusozinho. Tá, gente? Esse livro te deixa um pouco meio lelezinho da cuca, porque tu não sabe muito bem o que tá acontecendo nesse livro. Nesse livro a gente vai ter a história da menina Mara Dyer, que, assim, ela passou por um trauma muito grande na vida dela, aonde o namorado dela e a irmã desse namorado dela, que era a melhor amiga dela também, eu acho que era a irmã dele, não era? Ou era só a melhor amiga dela? Gente, eu não tô lembrada dessa parada, sabe, bicho? Mas, enfim, esses dois amigos dela acabam morrendo em um acidente onde ela também tá ali junto com eles. Mas, assim, é um desabamento do manicômio ali, sabe? E esses dois amigos dela ali, o namorado dela morre e a melhor amiga dela morre. E ela sobrevive. Assim, esse povo aí voltemos pro negócio do adolescente, porque adolescente, gente, só faz merda na vida, né? Ela tava mais esses amigos dela, né? O namorado e whatever, mas a amiga, nesse manicômio aí abandonado da cidade, fazendo aventuras de adolescente. Eu acho que eles estavam até jogando aquele coisa lá do tabuleiro Ouija. Acho que eles estavam jogando isso aí. Enfim, eles estavam fazendo coisas de adolescente, negócio de... Ai, vamos nos aventurar numa casa abandonada. Esse tipo de coisa. E aí desabou o negócio lá, morrer. E aí ela ficou muito traumatizada. E aí a mãe dela, mas o pai dela e tal, resolve mudar de cidade. E eles mudam de cidade, só que, assim... coisas estranhas começam a acontecer, sabe? Parece que, assim, ela meio que é um... Gente, como que eu posso explicar aqui uma coisa que nem eu entendi, gente? Ó, eu li esse livro há muito tempo atrás. Eu não sei se na época que eu li eu era burra ou se esse livro que é meio maluco mesmo. Mas, assim, eu acho que tem uma vibe um pouco premonição nesse livro, porque essa menina, eu acho que ela tem, tipo, visões de pessoas morrendo, e aí depois essas pessoas morrem de verdade. Ou, tipo assim, ela deseja que fulano morra, e ela pensa nessa forma que a pessoa poderia morrer, e essa pessoa realmente aparece morta daquela forma que ela pensou. E aí, gente, como se já não bastasse isso, ela vê esse namorado dela que morreu. Sim, ela vê ele. Tipo assim, ela tá aqui de boa e tal, não sei o que. Tipo, ai, tô aqui de boa lendo meu livrinho na livraria da escola. Aí, de repente, ela vê o namorado dela, que morreu, o morto, conversando com ela e falando coisas pra ela e whatever. E assim, gente, é uma parada muito louca que nem eu entendi o que aconteceu. Mas eu sei que ela encontra, nessa escola que ela vai ir, na Cidade Nova, um outro gabiru,
lá, um boyzinho lá, que também parece que ele é meio doido das ideias igual a ela. E aí tá o negócio do romance. Mas assim, gente, eu realmente não me lembro direito das coisas, né? E pra mim esse livro, quando eu li, foi muito confuso. E até hoje eu não sei direito o que foi que aconteceu nesse livro. Eu tenho vontade de reler? Tenho, mas assim, eu tenho... não sei, gente. Eu acho que tem pra mim de que eu não tô na vibe disso mais. E pra começar, que é uma série, né, gente? Tem esse primeiro livro e depois eu acho que tem mais... Na verdade, eu acho que tem uma trilogia, né, da Mara Dyer, que tem 3 livros, né, a Desconstrução de Mara Dyer, depois parece que tem a Reconstrução de Mara Dyer, e tem mais não sei o que de Mara Dyer, e aí depois tem mais 2 ou 3 livros, que é do boyzinho lá que... ela acaba namorando com ele lá depois. Então, assim... Eu acho que é Noah. Gente, eu acho que é Noah o nome do menino. Enfim. Ai, gente, eu não tô com saco pra isso. Eu li há milhões de anos atrás e só vou reler se por acaso eu achar audiobook. Que aí o negócio do audiobook é mais soft, né, gente? Mas enfim, recomendo aí. Ele tem essa vibe, essa atmosfera meio sombria, mas não dá medo, tá, gente? Ele tem uma atmosfera bem sombria, que eu lembro disso lendo o livro, que ele te deixava assim, meio tipo... Sabe? Então esse negócio assim, mais suave, não senti medo nenhum. Eu só ficava achando que ela era piradinha da cabeça, porque ela ficava vendo o morto lá, né? Mas, enfim, é sobre isso. Eu ia pegar o outro livro que eu tenho aqui, gente, físico em minhas mãos. Vou indicar outro livro pra vocês que eu não tenho ele aqui, mas que eu amei, gente. É uma trilogia que eu devorei mês passado na Audible, né? Eu ouvi os audiobooks. Que é meu Deus! A trilogia Cassidy Blake, eu acho que é o nome, gente. Que é aí os livros... É A Cidade dos Fantasmas, A Ponte das Almas e O Túnel de Ossos. O Túnel de Ossos é o segundo, o Ponte das Almas é o terceiro. E assim, gente, esse daqui, ele se encaixa mais pra vibe do terror. Terror. Só que ele é um terror que não é terror, porque ele é um livro que vai se passar ali, vai contar a história de uma adolescente, que é a Cid, que ela teve aí um episódio, né, de quase morte, ela passou pela quase morte aí, e ela não chegou a morrer, porque ela foi salva por um fantasma. Um fantasma e salvou ela da morte. E aí, depois que ela ficou nessa coisa meio morre, não morre, e o fantasma salvou ela da morte, ela... agora consegue meio que atravessar o véu, consegue atravessar pro mundo dos fantasmas, pro mundo dos espíritos, o mundo espiritual. Então, assim, às vezes ela tá aqui de boa, tá com não sei o que, aí ela olha assim, um fantasma. E como se já ela não tivesse bom, ela tá vendo fantasma, ela ainda consegue atravessar pro mundo dos espíritos, entendeu, gente? Ela vai pro mundo dos fantasmas. E aí a gente vai acompanhar a história dessa guria, que inclusive os pais dela, gente, eles são tipo... Gente, eu não lembro o nome direito eu não lembro o nome do negócio lá que eles fazem. Mas eles estudam negócio aí do sobrenatural, do paranormal, de fantasmas e coisas do tipo. E eles não fazem a mínima ideia que ela vê fantasma, que ela atravessa pro mundo dos fantasmas, não, tá, gente? Mas eles... são chamados para, tipo, pela Netflix, para fazer um documentário de fantasmas. E aí eles começam a viajar pelos lugares, inclusive os livros vão passar nesses lugares que eles vão viajar, pra filmar, né, essa série de documental sobrenatural. E aí a gente vai acompanhar a Cassidy, né, nessa aventura, viajando com os pais dela. Em cada lugar que ela vai se deparar com criaturas aí do mundo espiritual, né, do mundo dos fantasmas diferentes. E ela vai ter que meio que lutar com essa galera aí. E assim, gente, esse livro não dá medo, tá, gente? Porque ele é escrito, né, por uma não. Ele é escrito... Ai, gente, como que fala? Ai, a personagem do livro, a protagonista, ela é adolescente, ela tem ali, eu acho que os seus 12, 13, 14 anos. E ele é bem adolescente, tá, gente? Bem adolescente, o livro é bem adolescente, mas eu não odiei o livro, tá, gente? Eu gostei bastante. Por mais que ele tenha essa parada meio adolescente, eu gostei, tá, gente? Eu gostei bastante dos 3 livros. Inclusive, eu terminei de ler, eu fiquei caçando a série, sabe? Série do livro, ou adaptação, qualquer adaptação do livro pra poder assistir, eu não achei. Aí eu fiquei muito triste. E aí eu quero muito que façam a adaptação desses livros, porque eu iria amar, gente, assistir.
É muito bom, sabe? E não dá medo não, tá, gente? Ai, você pode pensar, vai ter um negócio de fantasma, não sei o quê. Gente, não dá medo. Em algum momento ou outro que você fica assim, cacete, pelo amor de Deus, toma cuidado, minha querida, o fantasma aí. Mas não dá medo. Assim, se for pra dizer do livro assim, ai meu Deus, que medo. O último livro é o que mais tem esse tom meio de sombrio, de medo. Mas não tem, gente, não tem, entendeu? Confia na Mamis e pega o livro e vai ler, tá bom? E aí a gente vai agora pro livro que eu tenho físico aqui. E tem mais 2 que eu não tenho aqui em casa, que eu vou dizer pra vocês depois deste daqui, que é o livro A Última Casa da Rua Needles. Esse daqui é terror sem ser terror, porque ele também é um livro aí meio de thriller, meio de suspense. Ele é um livro que, assim, cara, tu vai começar, tu não vai conseguir parar de ler esse livro. A Catriona Wald, gente, ela é uma autora incrível. Aqui a gente vai ter a história do Ted. Ele mora mais a filha dele, né, nessa Rua Needles. E aí, gente, acontece que há anos atrás, eu acho que aqui no início do livro até fala que foram 11 anos atrás, gente, uma menina sumiu, desapareceu ali pelas redondezas da rua, do lugar onde ele mora. E aí, né, a polícia investigou todo mundo, gente, geral. Inclusive o Ted foi investigado, e por ele ser um homem, assim, um tanto quanto meio esquisito, ele, assim, na época morava sozinho, né, a filha, eu acho que ainda não morava com ele, mas ele morava sozinho e tal, e por causa dessa questão, ele se tornou um dos suspeitos, né, gente, e sabe aquela pessoa que, tipo assim, você olha e fala, ah, e com certeza essa pessoa seria suspeita se algum crime acontecesse por aqui? O Ted é essa pessoa. E aí, eles investigaram o Ted, só que não acharam nada e tal, não sei o quê. E acontece, né, gente, que é aquela coisa. A partir do momento que você vira suspeito de algum crime, e mesmo que provem que você não cometeu aquele crime, as pessoas vão olhar pra você diferente. E aí, as pessoas ali, gente, começam a olhar pra ele já meio torto, já não olhar pra ele muito bem. Aí começam a olhar pra ele mais torto ainda, vão quebrando as janelas da casa dele, sabe, jogando pedra e tal. Aí chega um momento que ele até desiste de consertar as janelas, ele só prega umas tábuas lá e pronto, porque não vai adiantar ele botar outro vidro na janela, porque vão quebrar. E também, né, algum tempo depois a filha dele vai morar com ele. E aí a gente vai acompanhar essa parada dele, mas da relacionamento dele com a filha dele. E ele também tem uma gata, né, que é a gata Olivia, que mora junto com ele. Inclusive, esse livro aqui, a gente vai ter narrações da gata. Sim, gente, a gata Olivia narra alguns capítulos do livro, o que é muito bom. Gente, eu nunca pensei em ler um livro onde tem o gato, o ponto POV do gato, sabe, gente? O ponto de vista do gato. E aí, gente, é muito bom, porque aí a gente vai acompanhar essa rotina dele com a filha, e tendo um gato pra cuidar, e essa pessoa um tanto quanto meio estranha. Só que vai chegar uma coisa, assim, que vai abalar a vida dele, assim, não é abalar a vida dele, mas, tipo, vai levar a vida dele por outros rumos. Porque a menina que desapareceu há 11 anos atrás, ela tinha uma irmã. E essa irmã, ela tá fissurada em encontrar a irmã dela. Ela não aceita que a irmã dela esteja desaparecida e que a polícia não tenha encontrado. E ela jura de pé junto, inclusive ela importuna tanto a polícia com relação a isso, que ela jura de pé junto que o Ted tá sim com a irmã dela. Sabe? E ela falou, não, vocês não investigaram direito, ele tá com a minha irmã em ponto final, porque esse homem, pra mim, tá com a minha irmã, eu acho que ele tá com ela, e ponto final. Voz da cabeça dela. E aí, ela vê que a polícia tá cagando e andando pra ela, até mesmo porque já se passaram anos, e ela ainda continua importunando a polícia com isso. E aí, ela decide investigar por conta própria, e ela se muda pra casa que tá ali vaga, de frente à casa do Ted, e vai investigar. E aí, a gente vai acompanhar esses dois parâmetros, né, da vida do Ted. O Ted vai ter os seus encontros aí com essa mulher meio pirada, e a gente vai ter também alguns capítulos, né, dessa mulher doida da cabeça. E aí, a gente vai entendendo a dinâmica dos dois, sabe? Da relação dos dois aí, o que vai acontecer. Mas enfim, gente, é muito bom esse livro. Ele tem essa atmosfera um tanto quanto sombria, porque o lugar que ele mora é um lugar meio, sabe, meio esquisito. Nessa Rua Needles, né, fica num lugar muito esquisito. Essa menina que é a irmã dela desapareceu, que o nome dela é Didi. Na verdade, o nome dela não é esse, eu acho que é o apelido, mas enfim. Ela aparece e começa a importunar o Ted, e aí você fica com raiva dessa mulher que tá importunando o Ted, gente, porque assim, o Ted dá vontade de se abraçar e ele coloca ele num potinho, sério.
E leia esse livro, tá, gente? Eu vou parar de falar, porque senão eu vou falar demais. E aí eu vou começar a dar spoiler. Mas pega esse livro, lê. E aí depois você me conta o que você achou. Porque é muito bom, gente. Muito bom, muito maravilhoso. Eu li esse ano? Foi, né, gente? Eu acho que foi. Não, foi no ano passado, né? Ai, gente, eu não sei, não tô sabendo de mais nada, já me perdi no personagem, entendeu? Agora sim, vamos pros últimos 2 livros aí do vídeo pra gente concluir esse vídeo. E aí eu vou falar pra vocês de outro livro que ele é essa coisa mais infanto-juvenil, mais adolescente, que é o livro Mansão Gallant, que inclusive é da mesma autora do Negócio dos Fantasmas lá, o... Gente, como que eu esqueci já o nome da... Gente, é Davi Schwab, tá? É, né? Ou não? Não, gente, eu acho que é. Sei lá, gente. Posso estar maluca, né? Mas, enfim. Mansão Gallant, ele me lembra muito Coraline, sabe? Coraline e Mansão Gallant, pra mim, tá assim, ó. Andam juntos. São primos. São, sabe, parentes. E nesse livro a gente vai ter uma criança, né? Uma pré-adolescente aí, a história dessa menina. Que ela é muda, gente. A bicha é muda, né? E ela mora ali no orfanato. E ela não tem nada, sabe? Eu acho que ela foi abandonada pela mãe, não lembro exatamente. Mas enfim, ela tem um diário da mãe junto com ela. E um certo dia, gente, chega uma carta lá no orfanato. E a diretora chama ela e fala, é Olivia, eu acho que é o nome dela, gente. Acho que é o nome da protagonista. E aí ela fala, ó, Olivia, querida, eu recebi uma carta aqui, né? A gente recebeu uma carta de um tio seu falando pra você que tá te esperando lá na casinha dele, tá? E a casa dele fica em tal lugar, o nome da casa é Mansão Gallant, e arruma suas coisas que você vai pra lá. E aí, no mesmo momento, ela fica tipo... Socorro, Deus, eu acho que eu não vou não, viu, minha querida? Eu acho que eu não vou não. Por quê? Nos diários da mãe dela que ela tem, né, guardado, que ela lê praticamente todo dia, a mãe dela alerta ela, ó, querida, não vá pra Gallant, não vai pra Mansão Gallant. Mas aí fazer o quê, né, gente? Ela tá ali no orfanato, ela não anda na vida dela, né? E aí eles mandam ela, né? E quando ela chega lá, ela descobre que o tio dela, na verdade... não enviou carta nenhuma, que o tio dela já foi de arrasta pra cima, ó, há muito tempo. E aí ela fica tipo, oi? Todo mundo fica tipo, oi? Sabe? Aí a teoria que eles conseguem fazer ali é que, tipo, ele escreveu essas cartas antes de morrer e só naquele momento em que ele já tinha morrido que as cartas chegaram até ela. Ok, beleza. E aí, gente, esse lugar a gente tem... a governanta ali, que é uma mulher, um cara ali, que eu acho que é marido dela, que trabalha ali no serviço mais pesado da casa, né? A mulher, ela trabalha nos serviços de dentro de casa, né? E o homem trabalha no serviço mais pesado da casa. Consertar as coisas, né? Consertar um teto, uma goteira, um encanamento, cuidar do jardim, arrumar lenha pra acender a fogueira, ou fugar a lenha e tal. E aí, tem o primo dela que mora nessa casa também, que é o dono da casa. Né? E aí, gente, tem uma vibe muito estranha aí nessa casa, porque, tipo, tem um muro de trepadeira, eu acho, que tem um portão, e esse portão tá trancado, e todo mundo fala pra ela que não pode atravessar o portão e tal, e tem uma parada de que, tipo, de noite, você não pode sair pra fora de casa, porque, tipo, eles vedam a casa todinha, gente, com fita, sabe? Sabe, em... H2 Homens e Sereias, quando elas ficam sobre o efeito da lua lá e tal, não sei o que, e aí elas pegam e passam papel alumínio nas janelas e tampa tudo. Essa parada acontece no livro, né, não com lua, mas tipo, eles vedam a casa todinha, porque tem coisas perigosas à noite do lado de fora. E aí, gente, essa menina também, ela vê fantasma, tá, gente? E aí a gente vai acompanhar essa menina aí. E um certo dia ela atravessa pro outro lado do muro. E aí ela encontra com umas sombras, umas coisas assim meio arrepilantes. Gente, como é que fala essa palavra? Horripilantes. Isso, gente, sombras. Ela encontra sombras ali, umas paradas meio estranhas, meio esquisito, meio horripilante. E aí ela fica assim, gente, o que tá acontecendo? E aí as sombras quase que fecham ela lá nesse lugar, lá na coisa. E tipo, do outro lado do muro tem tipo, é a mesma casa, só que é tipo o mundo divertido de Stranger Things. Que a casa, ela é a mesma casa, só que ela é sombria, escura e deteriorada, whatever. E é isso aí que a gente vai ter no livro.
E aí, o outro livro que eu vou indicar pra vocês, gente, que ele é um terror não terror, porque, assim, de início, tu acha que ele tem um negócio do terror, só que no final ele não tem o terror. E, assim, eu particularmente não achei esse livro muito bom, não. Mas ele é um clássico aí, né, do terror e suspense, então, né, que é o livro aí Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Esse livro aí é outra parada que tem a ver com... Que tem a ver não, né? Que tem uma similaridade com PLL, porque a gente vai acompanhar um grupo de amigos que fizeram uma merda também, né? Eu acho que eles atropelaram uma criança num dia que eles estavam dirigindo bêbados. E essa criança, eu acho que ela veio a falecer. E aí, anos depois, né, dessa criança ter morrido e tal, acontece que cada uma das pessoas ali do grupinho de amigos começa a receber umas cartas, sabe? Umas ligações, coisas do tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, viu? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Fique esperto que eu vou pegar vocês. E aí você fica tipo, gente, como assim? O que tá acontecendo? Quem é que sabe? Gente, será que é o fantasma do menino que morreu e whatever? E aí vai permear isso aí, vai ser a história do livro. E assim, eu não gostei muito não, gente. Sério, assim, o final do livro, assim, o mistério, né, em volta das cartas e dos telefonemas e tal, que eu achei interessante, legalzinho. Só que assim, eu acho que faltou um molho, sabe? Faltou a cereja do bolo. E eu não gostei tanto, mas eu recomendo, tá, gente? E estes foram os livros de não terror pra você ler neste mês do horror. Olha, gente, que rimou o negócio. Enfim, gente, esses são os livros aí que eu tinha pra indicar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, tu curte o negócio do vídeo, porque teu dedo não vai cair, entendeu? Se inscreve no canal, que aí tu vai receber outros vídeos depois, né, meu amado? Aí depois, na hora que eu postar outra coisa e tal, tu vai receber. Se tu não se inscrever, tu não vai receber. E comenta alguma coisa aí pra mim nos comentários, né? Se você já leu um desses livros, ou se você vai pegar um desses livros pra poder ler neste mês do horror, ou se você se interessou por algum, ou se você tem algum pra me indicar também, né? Gente, que tanto de pergunta, né, Natan? Deus me livre. Tá parecendo Sócrates. Mas enfim, esse daí que é o vídeo de hoje. Um beijo pra vocês, fico com o Pai do Céu e até o próximo vídeo. Fui!